Seja bem-vindo ao canal, eu sou Robson Luca, técnico em edificações, e hoje eu vou trazer aqui para você uma dúvida bem recorrente entre os profissionais, principalmente entre os profissionais, que é a questão da regularização de imóveis, que nós tanto falamos e realmente ainda sempre existe dúvidas entre os colegas. Então eu vou fazer aqui uma série de vídeos com 3 vídeos. Primeiro, vou falar aí a respeito do que o técnico em edificações, o técnico em construção civil pode fazer quanto à regularização. O técnico em edificações, o técnico em construção civil pode fazer regularização, não pode? Como funciona isso? E outra também vou falar sobre a regularização junto à prefeitura. Como fazer? Claro, eu não vou ficar ensinando você aqui a fazer tudo, detalhe, mas vou expor aí de modo genérico como que funciona a aprovação na prefeitura. E outra também, depois, a regularização de imóveis, ela não é somente a regularização junto à prefeitura, ela vai muito além. Nós temos aí junto ao cartório, junto à Receita Federal, e vou falar um pouquinho sobre isso também no terceiro vídeo, tá bom? Então, vem comigo, fica comigo, já deixa o seu joinha para não esquecer depois e considere também ser membro do canal, tá bom? Basicamente, vamos iniciar aqui o que o técnico em edificações pode ou não pode. Então, é isso. Vem comigo, vamos lá. Nesse primeiro vídeo, vamos lá. O que o técnico em edificações pode fazer? Vou falar aqui técnico em edificações, entenda também técnico em construção civil. Bom, que são as mesmas atribuições. Ponto. Fato. Vou ficar falando aí em técnico de edificações e técnico em construção civil. Então, entenda aí, técnico de edificações se aplica a técnicos em construção civil. Beleza? Vamos lá. Existe muita dúvida ainda. Já fiz vários vídeos sobre o canal, mas ainda sempre gera dúvida o que o técnico em edificações pode fazer quanto à regularização. Vamos lá então. O que é a regularização da edificação? O proprietário construiu a casa, seja comércio, indústria, não importa a edificação, tá? Construiu uma edificação. E essa edificação em que não tem um responsável técnico e não teve a aprovação junto ao município, certo? É uma construção clandestina. E já de antemão, existe. É claro que a nomenclatura vai mudar muito de estado para estado, de município para município, de profissional para profissional, mas de uma forma geral aí existe a questão da regularização e da legalização. Basicamente, a regularização, você vai regularizar uma edificação que foi construída de forma clandestina. Ela foi construída sem aprovação, sem autorização municipal, porém ela é passível de ser regularizada. Ela não precisa de nenhuma reforma, não precisa ser feita a demolição. Ela está construída de acordo com a legislação federal, estadual e municipal, certo? Agora, a legalização é quando tem uma edificação que ela foi construída clandestina, sem autorização do município, e ainda, se você quiser regularizar, ela está de forma irregular. Por exemplo, quando nós vamos construir, por exemplo, nós temos aí um lote, tá? Temos aí um lote. Vamos ver se consigo aqui fazer lote torto, né? Aí, temos um lote aqui. Via de regra, tá? Nós temos que deixar um recuo frontal. Temos que deixar, via de regra, 4 metros, 4 ou 5 metros, depende de cada município, depende do zoneamento municipal. Mas nós temos que deixar um recuo. Para que, Robson, para que esse recuo? Não entendo assim. Esse recuo é o seguinte. Se um dia a prefeitura, tem a rua, se um dia a prefeitura precisar alargar essa rua, precisar fazer uma via dupla, tá? Na verdade, passar uma avenida, passar lá uma rodovia, tá? Então você tem esse espaço, daí tem esse espaço na rua para você conseguir alargar essa rua. Bom, e daí o que vai acontecer? O município vem, faz a desapropriação e alarga. Qual que é a grande questão? Se tiver que fazer essa rua e o município tiver que desapropriar ali 3, 4 metros,
Se tiver a construção, vai ficar muito mais oneroso para o município construir, pagar esses valores, porque o município tem que pagar, né? Agora, por isso que não tem esse recuo, por isso que tem esse recuo obrigatório, porque daí o município vai pagar o quê? Somente o valor da terra, do solo, tá bom? Ele não vai pagar o valor da edificação que tiver ali. Basicamente é isso, tá bom? Essa motivação. Isso dito, então, exemplo. Então você tem lá a casa, você tem tá dando para ver aqui, ó. Você tem 4 metros aqui de recuo, tá? Tem que ter esses 4 metros de recuo. Digamos que você vai lá e faz uma construção aqui, ó. Faz a construção aqui, certo? Então, e digamos que tem o recuo aqui, tá certo, iluminação, ventilação, né? Vamos dizer que o resto é tudo certo. Aqui, tá dentro do recuo? Tá, então não vai ter problema com o recuo. Então essa casa, digamos que aqui também esteja tudo certinho, a iluminação, ventilação, o pé direito e tudo mais. Se tiver tudo certo, você vai fazer uma regularização aqui. Você entra com o projeto, junto ao município, faz a regularização, certo? Porém, digamos que alguém foi lá e construiu também aqui, ó, certo? Fez a construção também aqui, ó. Dando para enxergar aqui? Então aqui é o recuo, né? E construiu dentro do recuo sem poder. Bom, então alguns podem, o pessoal fala, mas aqui no meu município pode construir até 10 metros no recuo. Tudo bem, nós vamos dizer que não possa nada, tá bom? Tem algum, por exemplo, no meu município pode construir, fazer uma cobertura leve de até 20 metros, 50, no máximo 50%, e até no máximo 20 metros no recuo pode ser feito, né? Para fazer uma cobertura para uma garagem e tudo mais, mas cobertura leve que seja desmontável, não pode ter laje. Digamos que a pessoa foi lá e fez laje. O que acontece? Aqui, se você quiser regularizar, não consegue. Para você regularizar, você tem que fazer... Consegue regularizar? Consegue. Inteira, tudo é possível regularizar. Só que nesse caso aqui você tem que fazer o quê? A demolição desse pedaço. Ponto. Quando que entra a legalização? A legalização vai entrar o quê? A legalização entra se você tiver uma anistia, uma lei de anistia. Bom? O que seria essa lei de anistia? Estou até adiantando para o segundo vídeo, mas não tem como eu falar sobre as atribuições dos técnicos sem falar sobre isso, tá bom? A questão é, isso aqui seria até interessante colocar no segundo vídeo, mas tem que falar de antemão, não tem jeito, para você entender o que é. A legalização, o que seria? Anistia, lei de anistia. Em resumo, de tempos em tempos o município faz uma lei que fala assim, o negócio é o seguinte, nós temos muitos lotes aqui com edificações irregulares, nós precisamos regularizar isso porque senão o pessoal tem um monte de lote aqui, não pode vender, não pode comercializar, né? Enfim, fica desvalorizando o município. Enfim, motivos políticos também, é interessante regularizar, ponto. Então, o município cria-se uma lei e fala assim, olha, as edificações que estiverem construídas nos recuos de forma regular, a lei vai trazer o que pode, né? O que ela vai regularizar, o que ela vai legalizar. Por exemplo, que tem aqui, as edificações que estiverem construídas no recuo até a presente data, vai poder ser legalizada. Daí, mediante pagamento de multa ou não, depende de cada município, mas vai poder ser regularizada e tem um prazo de 6 meses, prazo de 1 ano, 2 anos para fazer essa regularização junto ao município. Legal? Então, tudo bem. Isso é a diferença de regularização e legalização. Vamos lá. Onde que entra, no caso, o foco do nosso vídeo aqui, técnico em edificações. O técnico em edificações, ele pode fazer a regularização pode fazer o projeto de construção e projeto de regularização com até 80 metros quadrados. Ele pode pôr a casa de ponta cabeça, pode demolir, pode construir de novo, pode fazer a estrutura, execução pela estrutura, enfim, pode mudar a estrutura, até 80 metros, pode tudo. Legal? Porém, vamos avançar aí acima de 80. Vou falar uma casa de 200 metros quadrados que foi construída nessa situação aqui. Não vou nem falar de legalização, tá? Vou falar regularização, tá? Tá bonitinho lá, certo?
regularização. Eu consigo regularizar ela. O que o técnico de edificações vai fazer lá? Bom, vamos lá. Como funciona a regularização, né? A regularização, você faz o levantamento da área, isso com treina laser, treina metálica, enfim, você faz lá, faz no palmo, não, sacanagem, né? Tem um mínimo de precisão. Faz com a treina, faz o levantamento da área e você vai verificar, olha, o pé direito está de acordo, quanto tem de pé direito? Tem 2,80, legal. Dimensão dos cômodos, tem aqui em São Paulo, tem 2 dormitórios? Tem, mas está com 10 metros quadrados cada um, legal, tá legal, beleza. Então, primeiro você vai fazer o levantamento de tudo, como está, do jeito que está. Daí depois você vai ver, olha, dormitórios, tem 2 dormitórios. Aqui em São Paulo, cada um tem que ter no mínimo 10 metros quadrados. Atende? Atende. Pé direito, mínimo 2,70, tem 2,80. Atende? Atende, tá legal. O que mais? Nas áreas molhadas, nas áreas onde cozinha, área de serviço, está um azulejo, tá? Ou barro impermeável? Tá, legal. Tá dentro da legalização. Os recuos, aqui eu tenho janela aqui, então tem que ter no mínimo de abertura 1,50 m, tá legal, é uma casa terra, tá legal, tá. No fundo, tá? A iluminação, ventilação, tá ok, as janelas, tá o tamanho, legal. Então, é isso que vai fazer a verificação depois. Está tudo de acordo com as normas? Está. E no levantamento da edificação, você vai verificar também o seguinte, olha, aparentemente tem alguma fissura, alguma trinca, tem alguma patologia aparente, olha, infiltração, como que está? Tem alguma coisa aparente? Está trincando? Tem algum problema estrutural aparente? Tem? Não tem? Por que isso? O laudo, nós temos que ter, olha, aparentemente aqui, estou regularizando aqui, só que é o seguinte, aqui está com um problema, estou vendo que tem um problema estrutural. Aqui tem uma fissura, estou pondo um braço, uma trinca que eu estou pondo o braço lá dentro. Então, tem um problema estrutural. Até 80 metros, nós podemos resolver, certo? Acima de 80 metros, não podemos resolver. Se for uma trinca, problema estrutural, pode ser que seja uma alvenaria. Então, o problema na alvenaria de vedação, daí nós podemos resolver. Bom, podemos fazer a reforma. Agora, se é um problema na estrutura, a laje está trincando, enfim, você tem que acionar aí um engenheiro civil ou um arquiteto. Bom? Ou tem outros engenheiros, também engenheiro de fortificação, enfim, mas via de regra, engenheiro civil ou arquiteto. Tem também engenheiro sanitarista, depende das antigas, né? Podia fazer, tem uns outros engenheiros aí que tem atribuição de engenheiro civil também. Daí, cada caso, enfim, mas vamos lá. Fato é, você tem que ver o seguinte, se tiver esse problema, você tem que realmente, você técnico de edificações, tem que ir com o engenheiro. Se é o engenheiro civil, ele já vai lá, vai fazer a correção e tudo mais. Só que daí não é somente uma regularização, a questão vai ter que fazer uma reforma lá também, não é só regularização, tá bom? Então tem essa observação que tem que ser feita na hora, laudo de vistoria. Agora, você chegou no local, não tem trinca, não tem nada, tá tudo legal. Então, é só fazer a regularização. Daí o pessoal pergunta, mas e a responsabilidade pela estrutura? E a grande pergunta, acho que do vídeo, na regularização, quem que tem a responsabilidade sobre a estrutura? É claro, nesse caso, você chegou lá e viu que tem uma trinca, você tem que fazer, você como profissional tem que dar uma solução para aquilo, tá bom? Seja engenheiro, arquiteto ou técnico de edificações, tem que dar uma solução para aquilo. O técnico de edificações não pode, no caso, dar uma solução para um problema de patologia na estrutura, e se tratando de mais de 80 metros quadrados. Fato, não adianta discutir isso. Agora, aparentemente, visualmente, você fez o levantamento do como construído, que é o levantamento das built, e ele está, aparentemente, está legal. Olha, a construção, inclusive, está edificada já, está concluída há mais de um ano, não tem trinca, não tem nada, está tudo certo? Então, você vai fazer o quê? O levantamento cadastral. É o levantamento da edificação. Você vai ser responsável pelo levantamento. Digamos que você tenha lá, aqui em São Paulo, 2 dormitórios, você tem que ter no mínimo 10 metros quadrados cada um. Esse levantamento você é responsável? Sim, você é responsável, porque você está ali atestando que tem no mínimo 10 metros quadrados cada um. Você é responsável? Sim, porque é coisas visíveis. Agora, como que você vai ser responsável por algo invisível, algo que você não consegue ver, algo que não tem como mensurar?
algo imensurável, que é o que? A estrutura. Ah, Robson, mas a estrutura tem como? Tem como. Vamos fazer uma prova de carga então. Sabe quanto custa uma prova de carga? Nem eu nunca precisei fazer. Mas é muito caro, fica oneroso, tá? Nunca precisei fazer. De fato, fica caro. É uma questão que dá um incômodo muito grande para o cliente, a não ser que seja uma coisa muito aparente. Olha, está com um problema muito aparente, então a gente está vendo que está com um problema estrutural, a gente precisa fazer uma prova de carga. Na maioria das vezes, pessoal, quando chega nesse ponto, o mais viável é demolir, tá bom? Porque imagina só pelo transtorno, falar, Robson, então por que você está falando que é caro? Imagina só o transtorno, você ter que aplicar uma carga, equipamento que tem que ser utilizado, os maquinários para você fazer essa prova de carga, enfim, fica caro assim, não precisa nem fazer um orçamento, fica muito oneroso em relação à edificação. O correto seria? Sim, seria o correto, o mais plausível, não é o correto, seria o mais plausível. Porém, você verificando, a edificação está concluída lá há mais de um ano, por exemplo, não apresenta nenhuma patologia, está lá estável, você visualmente estável, então dificilmente ela vai dar um problema, tá bom? Agora, tem como você ver a fundação dela? Pode ser que, como daqui 2, 3 anos, ela ceda. Já me chamaram para verificar uma residência em que ela simplesmente construíram num terreno que era assim, né? Aqui a rua, tá? Tinha uma caída para o fundo, fizeram um aterro lá e colocaram a casa e colocaram ainda radier. O que aconteceu com 5 anos depois, mais ou menos? A casa fez isso aqui, ó. Tá? Então estou exagerando, né? Fez aqui, mas deu um recalque, deu um trinco assim na casa, fora. Caiu a casa? Não necessariamente. Só que tem que, não sei nem o que foi feito depois, chamaram no orçamento lá e deu um orçamento para fazer o que tinha que ser feito, o laudo que tinha que ser feito, que eles entraram com a ação judicial. Daí, até hoje não retornaram, enfim, mas o fato é que aconteceu, tá bom? Agora, como que nós vamos saber isso? Você pega a casa e está tudo construído. Nós não somos responsáveis porque nós não estamos vendo ou porque nós não acompanhamos a edificação, tá? Não adianta nada nós fazermos o cálculo de como teria que ser feito se realmente não tem como nós fazermos a verificação. Ah, Robson, então como que vai fazer a verificação? Você vai, não, mas vamos fazer um ensaio do concreto, ver o concreto, a resistência. O que adianta? Eu vejo a resistência do concreto, só que eu vou ver a resistência a quantidade, vou ver a quantidade de aço. Então eu vou cortar aqui um pedaço da parede, onde tem um pilar, eu vou cortar um pedaço aqui para ver o que tem. Mas daí? Pode ser que aqui tenha ferro, embaixo não tenha, pode ser que em cima, pode ser que outro pilar esteja diferente, pode ser, não tem como, tá? Não adianta, porque você pode até verificar, olha, o tamanho das vigas, dos pilares, pode fazer essa verificação, mas não tem como você garantir. Quem falar que consegue garantir é um mentiroso, a não ser que tenha uma prova de carga, tá bom? E isso é muito oneroso, não é aplicável, não é praticável, e seja qual for, engenharia, tem os engenheiros que defendem, conselho de engenharia que defende que tem que ter somente que defende, né, que o técnico não pode ser responsável pela regularização acima de 80, que somente engenheiros, arquitetos, tal. O conselho de arquitetura também defende isso aí. Só que é o seguinte, aqueles que falam que estão garantindo a solidez da edificação estão mentindo. Estão mentindo para a sociedade. Se você chega lá e faz a regularização e garante para a sociedade a solidez daquela edificação, você está mentindo para a sociedade, porque não tem como você saber, não tem visão de raio-x, tá bom? Não tem como. Então você está enganando a sociedade. Eu acredito que ninguém queira fazer isso, tá bom? Então tem que ser bem claro com o cliente. Na regularização não tem como sermos responsáveis pela estrutura, pela solidez da edificação. Nós vamos, na regularização de imóveis, vamos ser responsáveis apenas pelo levantamento da edificação e da regularização da parte legal. Olha, se está atendendo as normas técnicas de ventilação, iluminação, isso sim, nós conseguimos aí. E o grande problema do técnico de edificações, por exemplo, é a questão da estrutura. Não
pode fazer acima de 80 pela estrutura. Então, reforma nós podemos fazer, sem limitação de área. Ou seja, isso já está pacificado já há muito tempo, certo? Ou seja, se nós podemos fazer a reforma, tá? Olha, a edificação está com a janela está pequena, então nós podemos ir lá e aumentar. Se for a parede de alvenaria de vedação, nós podemos abrir lá e instalar uma nova janela. Então, não adianta falar o argumento, mas não tem o conhecimento arquitetônico acima de 80. Temos sim, porque nós podemos fazer reforma, tá bom? Nós podemos fazer, por exemplo, uma adaptação comercial. Você tem um prédio residencial e transforma lá em comercial, seja uma casa, um prédio dentro de uma casa, uma residência que vai transformar em salas comerciais. Você vai fazer adaptação comercial, é uma reforma, adaptação comercial. Você vai lá, tem que ampliar a janela, fazer algumas demolições, inclusive, na parede. Você só não pode alterar a estrutura existente, mas na questão de alvenaria de viração, tranquilo, tá bom? Então é isso. O que mais? Tinha que falar aqui, regularização, é isso, não tem. Tá, importantíssimo. Quem que é responsável então pela solidez da edificação? É o proprietário. Robson, mas como assim proprietário? Proprietário não é profissional habilitado, mas ele tem a responsabilidade civil pela edificação. Ele tem a responsabilidade civil pelo imóvel e pela edificação. Imóvel, entendo. O que é imóvel? Quem me acompanha aqui já sabe, imóvel é solo e tudo aquilo que ali estiver incorporado. Então, você comprou um terreno, você comprou o solo, você comprou o uso daquele solo ali, é seu, você comprou a exclusividade de uso daquele solo, ou seja, você é responsável por aquele solo e tudo que ali estiver incorporado. A edificação tem uma árvore, a árvore cresceu muito, caiu o galho e quebrou o telhado do vizinho, você é responsável. Assim como a edificação, você vai construir uma casa, construir um comércio, uma indústria, você é responsável por que tiver incorporado ali. E o que a legislação fala? Você tem que contratar um responsável habilitado para fazer aquela edificação. Se você não contratou um habilitado, ou se esse profissional habilitado fez de alguma forma errada, ainda assim você é responsável por aquilo. Se você não contratou um profissional habilitado, você é responsável diretamente por aquilo. Se você não contratou um profissional habilitado, você assume a responsabilidade por aquilo. Ponto. Se você contratou um profissional habilitado, mas ele fez de forma errada, você pode até cobrar dele. Tá? Pode cobrar dele, mas, porém é o seguinte, se na edificação ali tiver algum acidente, sei lá, caiu a laje, você que vai responder por aquilo. Tem uma fatalidade, alguma coisa, você responde economicamente por aquilo. Algum dano econômico que tiver que reparar, você é responsável econômico por aquilo. Assim, daí você pode cobrar do profissional, enfim, mas de qualquer forma você é responsável. Então, na regularização do imóvel, o responsável técnico, o responsável não técnico, mas na regularização, o responsável pela solidez da obra é o proprietário, que deveria ter contratado um profissional habilitado, deveria ter tido o alvará, a autorização municipal para fazer aquela edificação e não fez, tá? É isso. Agora, quem vai fazer o levantamento? Daí tem discussão, tá? Isso aí tem discussão. O pessoal vai vir aí e falar, não, mas tem responsabilidade, não tem. Não tem como. Então, prova para mim que você consegue garantir 100%, tá? Fazendo algum ensaio, a qual não fazem. Por quê? A mesma coisa que eu vejo, pelo menos por aí, que eu vejo que o pessoal vai fazer uma regularização, engenheiro, arquiteto, faz a mesma coisa, faz o levantamento, faz a vistoria a olho nu, né, visual, e pronto, faz o levantamento, aprova o projeto. Não é feito nenhum ensaio. Se houver a exigência de algum ensaio específico, o técnico de edificações também pode fazer ensaios de rotina. Inclusive, prova de carga, aí já acima de 80 metros eu entendo que não, mas ensaios de rotina. Fazer uma esclerometria pode fazer? Pode, não tem limite. Tá? Alguns outros ensaios de extração de corpo de prova, pode fazer? Pode fazer. Tá bom? A questão é, para você fazer também esses ensaios,
para você ter um parâmetro, você tem que fazer primeiro, tem que fazer o cálculo da estrutura. Quem que faz o cálculo? Ó, tem uma edificação que está pronta. Você já viu algum profissional lá fazer o cálculo, como que deveria ter sido feito isso aqui? Faz o cálculo. Daí, olha, aqui, vamos ver aqui. Ó, tem um pilar aqui. Vamos verificar que se a concreta de acordo, olha a viga, olha a ferragem. Esquece, pessoal, não é feito. Tá bom? Esquece. Isso é conversa para boi dormir, é reserva de mercado. Tá bom? Regularização, mais uma coisa. O técnico pode fazer, olha. A questão é o seguinte. Então o técnico vai lá, vai falar para o cliente construir 200 metros e depois ele regulariza. Isso aí, algo, eu falo, é uma contravenção, né, penal, mas eu falo que é algo criminoso de fato. Não pode. Isso aí, você inclusive toma um processo ético e tem sim que perder a sua possibilidade de exercer a profissão. Tá bom? Se fizer isso, não faça isso. Tá bom? Isso totalmente antiético, imoral e ilegal. Tá bom? Se você vê algum colega fazendo isso, denuncie. Tá bom? Isso é sacanagem. Pô. Agora, tem lá, tá construído já, você vai regularizar? Tudo bem, vamos lá regularizar. Agora, mandar construir para regularizar depois, sacanagem, hein? Entendeu? Não façam isso. Tá bom, pessoal? Outra coisa, regularização, é isso. Estamos estendendo aí, olha, quase meia hora, né? Então é isso. Acredito que não tenha ficado dúvida, não tem dúvida quanto ao que técnico pode ou não pode fazer de regularização. Pode fazer a reforma, vai fazer a regularização, tem que fazer uma reforma. Vamos lá. Aqui vou fazer uma regularização comercial. Precisa ter um banheiro a mais aqui, tá bom? Eu posso fazer essa ampliação? Pode. Do que está lá, tem 200 metros, você pode ampliar até 80 metros. O que você não pode é utilizar a estrutura existente. Você não pode fazer na parte de cima, por exemplo. Entendeu? Você pode até fazer, mas tem que fazer um pilar, móvel, enfim, é outra história. A questão é que você não pode construir em cima, tá bom? Você não pode ancorar na estrutura existente. Você pode construir paralelo aqui? Pode, até junto, fazer um junto de dilatação, tá? Mas não pode apoiar na estrutura. Legal? Mas aí você pode fazer um complemento. Eu tenho que fazer uma demolição. Demolição, técnico pode fazer demolição? Pode, até 2 pavimentos, não tem limitação para demolição. Se tiver que fazer demolição, pode fazer, tá? Agora, tome cuidado para não interferir, digamos assim, não prejudicar a estrutura lá existente, tá? Tome cuidado com isso. Parede de vedação, pode arrancar tudo? Pode arrancar tudo. Parede de vedação é reforma, você vai fazer reforma. Eu entendo ainda que você pode fazer a regularização e junto com a regularização você pode fazer a reforma que a gente vai fazer, desde que não interfira na estrutura existente. Legal? Então é isso. Pronto, resolvido. Alguma dúvida? Deixa aí nos comentários. Legal? E não deixe de assistir os outros 2 vídeos. Vai direto ao vídeo. Deixa seu joinha aí, cara. Deixa o joinha, inscreve no canal, não é inscrito ainda. Inscreve no canal, vamos ter vídeos aí com mais frequência agora. Vamos lá, com o tempo, né, pessoal? Correria, mas vamos lá. Então temos os próximos vídeos aí. Assista, vou deixar inclusive na descrição do vídeo aqui. Tá bom? É isso. Considere ser membro, pessoal. Tá bom? Seja membro aí, apoie o canal. Tá bom? Muito obrigado, valeu, tchau, fui!